Boa noite, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É para mim um prazer, uma satisfação estar aqui mais uma vez para meditar na Palavra de Deus com você. No Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo 24, nós vamos ler a partir do versículo 13. Diz assim a Palavra de Deus. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Amém? Um texto meio longo, mas era necessário para melhor compreensão. Nós vemos que 2 discípulos estavam indo a caminho da aldeia de Emaús. Emaús ficava aproximadamente 12 quilômetros, talvez um pouco menos de 12 quilômetros de Jerusalém, 60 estádios. E eles iam conversando sobre o que havia acontecido. Eles não entenderam muito bem as Escrituras. Jesus havia sido crucificado na sexta-feira e aquele já era o 3º dia. E enquanto eles caminhavam, Jesus, o próprio Jesus, se aproximou deles e começou a caminhar com eles. A primeira lição que eu tiro aqui é a seguinte: às vezes nós estamos tão preocupados com nossos problemas, com nossos afazeres, tentando resolver sozinho, tristes, e Jesus está do nosso lado querendo nos ajudar e nós não percebemos. E Jesus perguntou para os discípulos: que palavras são essas que vocês estão conversando? Por que vocês estão tristes? O que aconteceu? Aqui eu tiro a segunda lição. Jesus se preocupa com o seu e com o meu problema. Jesus preocupou-se com o problema dos discípulos. E eles, muito tristes, arrasados, desanimados, disseram para o Senhor: és tu apenas um forasteiro em Jerusalém? Não sabe das últimas coisas que aconteceram? E expuseram o problema para Jesus. E Jesus começou a falar na palavra com eles, porém, eles não entendiam. Eu tiro outra lição aqui. Jesus está sempre pronto a ouvir o nosso problema. Diz a palavra de Deus, na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2, nos versículos 5 e 6, diz assim: há um só Deus e um só mediador
entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o justo. Então Jesus é o único mediador entre nós e Deus. Portanto, vamos contar para Ele os nossos problemas. Os discípulos, sem saber que estavam contando, contaram o problema para Jesus. Vamos contar nosso problema para Ele, e Ele está sempre pronto a nos ouvir. E certamente vai entrar com providência no sentido de resolver os nossos problemas. Quando chegaram à aldeia chamada Emaús, Jesus foi passando e os discípulos fizeram um convite: fica conosco, Senhor. Este convite mudou a minha história. Um dia eu falei para o Senhor: Senhor, entra na minha casa, fica comigo. E o Senhor entrou e mudou a minha história. Eu ainda tenho problemas, muitos, mas o Senhor me ajuda a resolver. Aqui eu tiro uma outra lição: o Senhor nunca rejeita o seu convite para entrar na sua vida, para entrar na sua casa. Ele sempre está disposto a entrar na sua casa e te ajudar. Jesus entrou na casa, eles continuaram tristes, mas prepararam a alimentação. E no partir do pão, quando Jesus deu graça pelo alimento, eles reconheceram que era Jesus. Então Jesus vai aceitar seu convite para entrar em sua casa. E quando eles reconheceram que era Jesus, o milagre aconteceu. A tristeza que eles sentiam foi transformada em alegria. A dor que eles tinham transformou em regozijo. O desânimo que tomava conta deles transformou em ânimo. E eles voltaram correndo para Jerusalém gritando: Jesus ressuscitou. É essa mensagem que nós pregamos até hoje, 2000 anos depois. A ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou, está hoje disposto a entrar em nossa vida. Amém? Eu quero orar por você. Senhor meu Deus, eu agradeço por essas pessoas que vão me ver através desse vídeo. Agradeço pela vida de cada uma delas. E peço, Senhor, que se algum está com problema, se algum tem alguma dificuldade, que o Senhor entre na vida delas, entre no lar dessas pessoas e mude radicalmente a vida delas. Em nome de Jesus. Amém. Para encerrar, eu ainda quero deixar com você alguns versículos que se encontram no livro de Números, no capítulo 6, a partir do versículo 24, que diz: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Que Deus nos abençoe.